Emocionante e surpreendente, o que a baba fez que nenhuma cuidadora nunca revelou. A vida de Ana não era fácil, mas ela vestia bravura e doçura como armaduras inquebrantáveis. No luxuoso condomínio carioca, cercada por um mundo de riqueza, ela cuidava de Miguel, um garoto de apenas 5 anos que brilhava com um sorriso inocente, mas carregava um fardo de tristeza no coração. Miguel tinha tudo o que um menino poderia querer: brinquedos caros, roupas de marca, uma casa espaçosa. Porém, o que ele mais desejava era a atenção dos pais, que estavam sempre aos olhos do mundo, mas nunca presentes para ele. Ana, vinda de uma favela nas montanhas do Rio, conhecia a dor da solidão. Enquanto as crianças de sua comunidade jogavam bola na rua, Miguel se perdia em meio a brinquedos que não substituíam o amor que faltava. Em um momento tenso, o pequeno, com olhos brilhantes de medo, revelou a ela que seus pais estavam prestes a se separar. Ana, e se eu não tiver mais uma casa cheia de amor? Questionou, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. A dor fez o coração de Ana apertar de uma forma que ela nunca havia sentido antes. A solidão de Miguel não era apenas dele, ela ressoava como um eco de sua infância. Ana se viu diante de um dilema: como poderia ajudar Miguel? Tremendo de emoção, decidiu que precisava fazer algo impactante. E foi aí que a ideia surgiu. Assim que o sol se pôs, ela fez um chamado nas redes sociais, convidando amigos da comunidade para se reunirem em sua casa. Juntos, podemos fazer diferente, ela dizia em uma mensagem esperançosa. O que ninguém esperava era a força daquela união. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Naquele encontro, as vozes da comunidade ecoaram com amor e poder. Sim, era apenas uma babá, mas, com coragem e verdade, Ana se tornou a porta-voz de Miguel. No dia seguinte, com o coração na garganta, ela fez um apelo a seus chefes, os pais ausentes do menino. Eles precisam saber o que está acontecendo, pensou, enquanto subia as escadas do apartamento luxuoso. Mas, conforme ela se aproximava da porta, a dúvida a paralisou. O que a babá poderia fazer para mudar a história de uma família poderosa que parecia tão distante de sua realidade? Entretanto, a força de Miguel, seus olhinhos cheios de expectativa, foi a faísca que acendeu a coragem. Ela respirou fundo e bateu à porta, preparando-se para enfrentar a tempestade que poderia transformar tudo. Oi, Ana. Que surpresa! Disse a mãe de Miguel, sem saber que aquele seria o encontro que mudaria suas vidas para sempre. A tensão no ar era palpável, e Ana sentiu o peito apertar, mas não tinha como voltar atrás. Miguel precisava dela. E era nessa fração de segundo que ela percebeu: essa batalha não era só por Miguel, era pela família inteira, pela união que estava em perigo e pela luz que eles poderiam reencontrar juntos. A história estava apenas começando. Ana sentiu a temperatura do ambiente mudar. As paredes do apartamento, geralmente frias e impessoais, pareciam agora ainda mais opressoras. A mãe de Miguel estava parada à sua frente, com um sorriso automático no rosto, que desmoronou em um instante ao perceber a seriedade na expressão da babá. Ana, o que aconteceu? Está tudo bem com o Miguel? Perguntou, mas a preocupação em seus olhos dizia mais que suas palavras. Ana respirou fundo, as palavras parecendo uma pedra pesada em sua garganta. Não era fácil quebrar as barreiras que cercavam aqueles ricos e famosos, mas a urgência de sua missão a guiava. Na verdade, eu vim falar sobre o Miguel. Ele está muito triste, e sinto que vocês precisam saber sobre isso. A mãe de Miguel pareceu hesitar, suas sobrancelhas se franzindo. Triste? Como assim? O que há de errado? Ele sempre tem o que quer. Ao ouvir isso, o coração de Ana disparou. Não é sobre as coisas materiais. O que ele precisa é da presença e do amor de vocês.
Ele me contou que sente que a família está se desintegrando, que vocês podem se separar. Ela viu os olhos da mãe de Miguel se encherem de lágrimas. Um misto de raiva e dor? Não sabia. Mas o que ela viu em seguida a surpreendeu. A mãe, com a voz trêmula, confessou: nós estamos tentando manter tudo em ordem. Mas é difícil, muito difícil. O trabalho, a pressão, às vezes parece que a gente não consegue. Ana sentiu que cada palavra delas era um golpe contra aquele coração que pulsava por mudança. Mas, o Miguel, ele precisa de vocês. Nós precisamos fazer alguma coisa juntos. A mãe hesitou. O silêncio entre elas tornou-se uma ponte delicada. Movendo-se com a serenidade de quem tem forças ocultas, Ana a tocou no ombro. Seu filho ama vocês de um jeito incondicional, e isso pode ser a chave para resgatar esse amor que parece estar se perdendo. Olhando nos olhos da mulher, a babá viu mais que lágrimas, viu uma mãe que também estava perdida. Vamos fazer algo por ele. Junte-se a mim, à comunidade e a pessoas que querem ajudar. Essa batalha não é só dele. Com um suspiro profundo, a mãe finalmente assentiu, sua determinação crescendo. O que você sugere, Ana? O que podemos fazer? Ana tinha um plano. Uma ideia que ressoava com a força da comunidade, um evento que uniria não apenas Miguel e seus pais, mas também vizinhos e amigos em um esforço coletivo. A ideia de um dia de celebração, de amor e acolhimento, onde as crianças brincariam e os adultos se reconectariam, começava a tomar forma. Com os olhares agora entrelaçados, Ana lançou um leve sorriso, como quem indicava que agora estavam juntas nessa luta. Podemos criar algo lindo. Um momento de união. Miguel precisa disso, e nós também. Disse ela, a esperança brotando com cada palavra. Enquanto Ana explicava seus planos, sentiu que algo havia mudado. O ambiente antes hostil começava a se aquecer, a conexão entre ela e a mãe de Miguel crescendo a cada frase. Contudo, a babá sabia que essa fase era só o começo de uma jornada desafiadora. Algumas horas mais tarde, com o coração mais leve, as duas saíram juntas, prontas para transformar aquela sala opressora em um espaço de amor e reconciliação. Mas, à medida que elas voltavam à sala, o celular de Ana vibrou em seu bolso. Era uma mensagem de alguém que ela não esperava. Ana, precisávamos conversar. Você não sabe o que descobri sobre a situação do Miguel. As palavras a congelaram. O que será que poderia mudar tudo mais uma vez? Ana sentiu o coração acelerar. Foi como se uma onda de espuma fria tivesse invadido seu corpo. Por um momento, ela hesitou em abrir a mensagem, como se a resposta estivesse escondida em algum espaço entre a curiosidade e o medo. O que será que descobriu? Pensou, enquanto seu dedo pairava sobre a tela do celular. Se a situação de Miguel era grave, ela precisava entender a gravidade. A mãe de Miguel, percebendo a tensão, puxou o telefone com um movimento sutil. Quem é? Indagou. O olhar aflito de Ana era um convite à compreensão. É um colega meu, do trabalho. Ele enviou uma mensagem sobre o Miguel. Não podemos perder tempo. O que ele disse? A mãe pressionou, já preocupada. Ana decidiu que não poderia guardar para si a informação. Com um gesto de determinação, deslizou o dedo pela tela e leu as palavras que faziam o estômago dela revirar. Miguel, ele não é a única criança na situação. Há mais, repetiu mentalmente. Quantas crianças estão assim? Questionou a mãe, a expressão mudando de curiosidade para desespero. Aparentemente, várias. É uma situação que envolve mais famílias da nossa comunidade. A tristeza do Miguel pode estar ligada a um problema maior, algo que afeta não só a ele, mas outros meninos e meninas. Ana respondeu, seu peito apertando. A mãe de Miguel piscou, absorvendo a informação. Até aquele momento, tudo parecia ser uma questão particular da família. Agora, a realidade se expandia, revelando um cenário sombrio. Precisamos juntar forças! Exclamou, sua voz arrastando-se pela sala, tomando conta do espaço antes opressivo. Sim. Precisamos de um plano, Ana concordou com vigor, sentindo a adrenalina percorrer seu corpo. É hora de um grande ato de solidariedade.
Mas vai exigir mais que as nossas vozes. Precisamos convocar todos os pais da vizinhança. Descobrir a fundo o que está acontecendo pela comunidade. A mãe de Miguel acenou com a cabeça, se sentindo revigorada pela novidade que se desenrolava diante delas. Vamos organizar uma reunião. E após isso, planejar a nossa celebração. Algo que traga todas as famílias para perto, uma forma de mostrar que nada é mais importante que nossas crianças. Ana sentiu um leve sorriso brotar em seus lábios. O que começou como uma conversa particular agora se transformava em uma campanha maior. Não era só Miguel, era o futuro de muitos que dependia dessa união. Mas naquele momento, outra mensagem chegou ao celular de Ana. Ela deslizou o dedo, agora com uma mistura de expectativa e apreensão. Ao ler, seus olhos se arregalaram. Era uma foto. Miguel, ao lado de várias crianças, todas sorrindo de maneira forçada. Mas, no fundo, a sombra de um homem se destacava. Um homem que não fazia parte das famílias da vizinhança. Uma presença desconhecida. Ana sentiu que uma nova onda de inquietação a invadia. Precisamos descobrir quem é ele, sussurrou, mais para si do que para a mãe de Miguel, já abalando a certeza de suas convicções. E assim o projeto de união e acolhimento começava a ganhar contornos de um mistério mais profundo, onde a verdadeira batalha pelo amor e pela proteção das crianças estava apenas começando. A pergunta pairava no ar: quem era aquele homem? Com o coração batendo forte, Ana e a mãe de Miguel olharam uma para a outra, sabendo que a jornada que tinham pela frente não seria fácil. Mas juntas, estavam dispostas a enfrentar qualquer desafio. Uma sombra se aproximava e elas precisavam agir rápido. Ana estava em um turbilhão de emoções. Depois de ver aquela imagem, um nó se formou em sua garganta. O homem na foto era um estranho com um olhar enigmático, e sua presença deixava um gosto amargo na boca. Quem será ele? O que ele quer com as crianças? Ela pensava. A mãe de Miguel, ao notar a paralisação de Ana, puxou-a de volta à realidade. Ana, vamos nos encontrar com os outros pais. Precisamos falar sobre isso, mas de um jeito organizado. Essa reunião pode ser a chave para entendermos melhor o que está acontecendo, ela sugeriu, sua voz tensa, mas firme. Ana assentiu. Era hora de agir, mas a ideia de compartilhar o que sabia com outros pais a deixava nervosa. E se eles reagissem com indiferença? E se a situação fosse ainda mais grave do que imaginavam? Com um impulso de coragem, começaram a traçar um plano. Elas decidiram fazer uma lista de todos os vizinhos, enfatizando a importância da união. Enquanto isso, o celular de Ana não parava de vibrar. Era um grupo de conversas do trabalho, amigos perguntando sobre notícias. Ela olhou novamente para a imagem, o sorriso forçado de Miguel estampado na tela a perturbava, como se gritasse por ajuda. Como poderia explicar aos seus colegas que havia um mistério tão profundo envolvendo a felicidade das crianças? Mais tarde, as duas se reuniram com alguns pais no parque local. O encontro começou com risos e cumprimentos, mas rapidamente a atmosfera ficou séria assim que Ana e a mãe de Miguel trouxeram à tona a questão das crianças. Mães e pais trocaram olhares preocupados, e logo a conversa se acendeu em um mar de vozes inquietas. Meus filhos têm mencionado coisas estranhas, uma mãe disse, quebrando o silêncio. Eles têm medo de ir à escola, mas não sabem explicar direito por quê. Todos se entreolharam. Era uma confirmação. Não era só Miguel. Crianças estavam se sentindo apreensivas e isoladas. A ideia de que havia um problema coletivo crescia como um incêndio fora de controle. Ana se levantou, sentindo um peso no peito. Precisamos investigar. Se a situação está afetando nossas crianças, precisamos descobrir a verdade. Esse homem, precisamos saber quem ele é e o que ele deseja. Como se um cordão invisível as conectasse, todos se uniram em um consenso de ação. Pais já se ofereciam para se reunir em pequenos grupos e coordenar as investigações, enquanto outros sugeriam criar um canal de comunicação para que as crianças pudessem se sentir seguras ao compartilhar suas preocupações. Mas enquanto ideias fervilhavam pela cabeça de Ana, um novo pensamento a assombrava. E se aquele homem na foto não fosse um estranho, mas alguém que estivesse manipulando as crianças de uma maneira que nem eles podiam imaginar? A dúvida consumia.
A sensação de que algo muito mais profundo estava se desenrolando atormentava. Ao final do encontro, os pais se dispersaram, deixando Ana e a mãe de Miguel sozinhas mais uma vez. Ambas estavam exaustas, mas havia uma determinação renovada em seus olhares. Vamos descobrir a verdade, Ana. Não vamos deixar que isso passe batido, a mãe de Miguel disse com convicção. Ana sorriu timidamente, mas dentro dela, um pensamento se formava. Mas e se a verdade for mais assustadora do que imaginamos? Com essa pergunta ecoando na mente, as duas seguiam para casa. A noite se aproximava e, com ela, as sombras se tornavam mais intensas. A escuridão carregava um mistério palpável, e Ana sentia, cada vez mais, que a batalha estava apenas começando. O próximo passo poderia ser o mais perigoso de todos. E, no fundo, Ana sabia que a chave para todo esse enigma poderia estar mais próxima do que imaginavam. Então, quem seria realmente aquele homem? Ana não conseguia dormir. A casa estava em silêncio, mas sua mente se agitou em um turbilhão de imagens, palavras e emoções. Dúvidas a consumiam a cada instante. E se aquele homem não fosse um mero estranho? E se ele estivesse ligado de alguma forma ao que estava acontecendo? O peso que carregava parecia ainda mais intenso naquela noite escura. Na manhã seguinte, Ana decidiu que precisava de respostas. Uma nova reunião estava programada para o dia seguinte, mas o que a inquietava era que as crianças não sabiam como se expressar. Miguel estava mudo em relação a tudo, e Ana não conseguia tirar da cabeça a ideia de que ele e as outras crianças necessitavam de um espaço seguro para falar. Uma ideia surgiu. Ela poderia criar um pequeno encontro para que as crianças se sentissem confortáveis em compartilhar suas experiências. Ao chegar na escola, Ana trabalhou em silêncio, pensando em como articular seu plano. As crianças sempre trouxeram alegria e leveza, mas a sombra do desconhecido a perseguia. Em meio a essa tempestade, um brilho de esperança surgiu. Se conseguisse que as crianças falassem, talvez pudessem descobrir a verdade. Naquele instante, a sala de aula parecia um lugar fechado, mas dentro dela ardia uma vontade de libertar as vozes da infância. Ana começou a conversar discretamente com os pais dos colegas de Miguel. A ideia de um encontro para as crianças foi bem recebida, e a empatia se propagou entre os adultos. Elas precisam se sentir seguras. Se soubermos o que está acontecendo, conseguiremos protegê-las, um pai comentou, seu tom ressoando como um eco de verdade. Ao final do dia, Ana percebeu que estava se cercando de um suporte crucial. Assim que o sol se pôs, voltaram a se reunir, dessa vez à noite nas casas uns dos outros, compartilhando o que haviam descoberto, discutindo cada desculpa que as crianças usavam para evitar a escola. Eram insights apenas intuitivos, mas para Ana, cada palavra ajudava a construir uma ponte para a verdade. Enquanto conversavam, uma mãe revelou algo que fez o coração de Ana acelerar. Na semana passada, viu uma babá que parecia estranha. As crianças a evitavam, mas ela insistia em brincar com elas. Uma sensação ruim tomou conta de mim. A revelação despertou um frio na espinha de Ana. O que mais aquelas crianças estariam escondendo? Ela se lembrou de uma conversa anterior com a mãe de Miguel, em que mencionou que a babá poderia ter um papel na história. Aquela mulher poderia estar relacionada ao homem da foto? O pensamento era inquietante, mas mais uma vez, Ana sentia a necessidade de desvendar esse mistério. A urgência agora tomou um novo rumo. Com um novo plano em mente, e após fazer anotações sobre tudo o que discutiram, Ana sentiu-se mais motivada do que nunca. Cada história compartilhada era como uma peça de um quebra-cabeça que precisava ser montado. Vamos nos organizar, propôs, sentindo um misto de adrenalina e responsabilidade. Nas próximas semanas, a comunidade se uniu. A cada dia, a sensação de que estavam mais próximos de respostas ficava evidente, mas Ana não conseguia se livrar da ideia de que algo sombrio se escondia sob a superfície. Precisavam de mais informações, um desdobramento real deste mistério. Certa noite, enquanto tentava se concentrar nas anotações, um recado a deixou agitada: você poderá descobrir o que aconteceu com as crianças. Mas esteja alerta. Nem tudo é como parece. A mensagem vinha de um número desconhecido e deixou seu coração acelerado. O que significava? Essa pessoa sabia mais do que os outros. Ana sabia que não poderia ignorar.
Era um impulso que a levava a mergulhar mais fundo na escuridão. Estava prestes a entrar em uma jornada que poderia revelar verdades aterradoras, e, ao mesmo tempo, uma força maior estava se formando ao seu redor, unindo corações e mentes em busca de proteção. Ela respirou fundo. O caminho à frente seria perigoso, e a pergunta pulsava em sua mente: quem poderia ser esta pessoa misteriosa e como ela estava conectada a tudo isso? Os dias se arrastavam pesados, e a ansiedade pairava no ar como um campo elétrico. Ana não conseguia tirar da cabeça a mensagem que recebia nas noites escuras, a ideia de que havia uma verdade obscura à espreita. Mesmo assim, sua determinação só crescia. Finalmente, o dia do encontro com as crianças chegou. Ana preparou um espaço aconchegante no pátio da escola, cercada por árvores que pareciam sussurrar segredos. As cadeiras estavam dispostas em círculo, um convite aberto para que as vozes pudessem se elevar. Ela queria que eles se sentissem seguros e confortáveis. Quando os pequenos começaram a chegar, os olhinhos cheios de expectativa misturavam-se com um toque de receio. Oi, pessoal! Hoje é um dia para a gente se conhecer melhor e conversar, tá bom? Ana disse, com um sorriso acolhedor. Ninguém aqui está sozinho e eu quero ouvir todos vocês. As crianças trocaram olhares tímidos. Miguel, sempre quieto, parecia estar se perdendo entre os pensamentos. Ana se abaixou, na intenção de se conectar ao mundo deles. Miguel, você se sente à vontade para compartilhar algo? Ele mordeu os lábios, hesitante. Ana não queria forçar, então começou a contar uma história de sua própria infância. Uma vez, ela também sentirá medo de um adulto. Como o clima começou a mudar, um a um, outros começaram a se abrir. Uma menina falou sobre uma vez que viu algo sombrio na janela de casa e como sua imaginação ficou a mil. Outro menino compartilhou sobre um sonho que o deixará acordado à noite. As crianças, finalmente, sentiram que tinham um espaço seguro. E então, Miguel finalmente falou. Eu não gosto da babá da minha amiga. Ele hesitou, mas a coragem tomou conta. Ela faz coisas estranhas. Eu não gostei quando ela me chamou de canto. O coração de Ana congelou. Ela olhou para os outros, procurando sinais de que eles também tinham notado a mesma coisa. As reações vindas dos outros pequenos eram uma mistura de desconforto e confirmação. Os olhos de todos se tornaram um só, voltados para ela, esperando que aquelas palavras fossem o início de algo maior. O que mais ela fez, Miguel? Ana perguntava, mantendo o tom suave, mas suas mãos tremiam ligeiramente. Ela só não sei dizia que era para eu não contar para ninguém. Sempre que alguém perguntava, ela falava a mesma coisa, Miguel respondeu, a voz embargada, quase um sussurro. E quando eu não queria ir brincar, ela ficou brava. O círculo se fechou naquelas palavras. Eles estavam todos entrelaçados agora, formando uma rede de proteção e amizade. Aquela babá, com seu comportamento suspeito, começou a ganhar um contorno mais sombrio. Ana sabia que precisava agir, mas a urgência crescia dentro dela. Se ela tivesse um jeito de rastrear essa babá estranha, talvez pudesse descobrir o que realmente estava acontecendo. Com essas revelações, o medo se tornava um combustível. Os sussurros e olhares se tornavam uma motivação para quebrar o silêncio que pairava sobre o que de fato ocorria. Enquanto a reunião chegava ao fim, o clima de tensão se transformou em um misto de força e determinação. Ana olhou nos olhos daquelas crianças, sentindo a conexão crescida entre todos. Havia algo mais a ser revelado. Uma sensação estranha encheu o peito de Ana. Aquela babá não era apenas uma cuidadora. E ela tinha um papel que ultrapassava as fronteiras do que todos imaginavam. Com a decisão em mente, Ana sentiu que estavam prestes a abrir um capítulo sombrio, mas também uma porta para a esperança. Quem realmente estava por trás de tudo isso? E o verdadeiro alcance de suas ações estava prestes a ser exposto? A resposta, ela sabia, viria logo. Ela apenas tinha que escolher o momento certo para buscar a verdade e os riscos nunca pareciam tão altos. Ana foi para casa com a cabeça repleta de pensamentos, a energia das crianças ainda ecoando em seu coração. As vozes deles formavam um mantra que sussurrava na sua mente. O que Miguel havia dito não saía de sua cabeça, a babá da amiga dele era estranha e tinha um jeito sombrio. Uma parte dela queria descansar,
mas a outra, a mais intensa, a que ansiava por justiça, estava apenas começando a se iluminar. Naquela noite, Ana se sentou à mesa, rodeada de cadernos e canetas. Falar com as crianças havia sido um passo, mas agora ela precisava encontrar um caminho para mudar a situação. Assim, ela começou a anotar tudo o que havia aprendido. Olhando os desenhos dos pequenos que enfeitavam a geladeira, ela se lembrou de como a arte pode ser um canal poderoso de expressão. Um plano começou a se desenhar em sua mente. Eu posso fazer algo. Preciso de uma maneira de que todos se sintam seguros e ouvidos, ela murmurou, sem notar que sua voz havia se elevado em empolgação. Ana decidiu que ia organizar um workshop de arte, onde as crianças poderiam expressar o que sentiam. Através da pintura e da colagem, quem sabe eles não revelariam mais segredos. Criar um ambiente de criatividade poderia ajudá-los a se soltar e, assim, a verdade poderia surgir no momento mais inesperado. Os dias seguintes foram intensos e repletos de planejamento. Ana passou horas fazendo convites coloridos. Você está convidado para o nosso grande evento de arte, em letras garimpadas cheias de cores vibrantes. Com cada desenho, cada corte e colagem, ela sentia que estava construindo uma rede de esperança. Quando o dia finalmente chegou, uma agitação dominou o pátio da escola. As crianças chegaram com olhinhos brilhantes, curiosos e ansiosos, cada uma trazendo seu material pensado com carinho. Ana viu Miguel lá no fundo, segurando um pedaço de papel em branco, aquele mesmo garoto que havia quebrado o gelo na última reunião. Ele parecia mais tranquilo, talvez por estar cercado daquelas cores. Oi, pessoal! Hoje, a gente vai explorar o que nossos sentimentos nos dizem. Não existe certo ou errado, o importante é se expressar, Ana disse, com as mãos abertas como se quisesse abraçar aquele momento. As crianças já começavam a interagir, mas um medo sutil ainda pairava no ar, como um eco do passado. Enquanto o workshop avançava, as risadas e os murmúrios cresciam. Ana percorreu as mesas, parando para admirar os desenhos. Cada um mostrava um pedacinho da alma da criança. Mas, por trás dos sorrisos, ela percebeu algo mais. Alguns desenhos eram sombrios, com traços pesados. Um menino desenhou uma figura alta e escura, que fez Ana engolir em seco. Era a mesma sensação de desconforto que sentirá quando Miguel falou sobre a babá. Vamos fazer uma pausa para um lanche, tá bom? Depois a gente volta para mais arte, Ana sugeriu, tentando quebrar a tensão que havia crescido entre os pequenos. Ela sabia que precisava de uma abordagem mais sutil. Assim que se reuniram em torno da mesa, Ana decidiu que era hora de abordar o assunto delicado com cuidado. O que vocês acham sobre falar dos nossos medos? Às vezes, falar sobre isso ajuda a deixá-los menores. Um silêncio repentino tomou conta. Miguel levantou a mão, hesitante, mas determinado. Eu tenho medo da babá da minha amiga. Eu desenhei ela. Ele desviou o olhar, mas Ana sentiu a coragem pulsando nas veias dele. O clima mudou. Outros meninos e meninas começaram a compartilhar seus próprios medos, cada palavra ecoando a coragem de Miguel. Era como uma onda, uma catártica liberação de sentimentos que finalmente permearam aquele ambiente acolhedor. Ana percebeu que estava vivendo um momento transformador ali, no meio daquele workshop. Mas, no fundo do seu coração, uma nova pergunta surgia: e se a babá não fosse a única por trás de tudo aquilo? Enquanto as crianças desabafavam e criavam, uma nuvem de preocupação voltou a formar-se sobre Ana. Ela sabia que estava prestes a desvelar um mistério que talvez fosse maior do que havia imaginado. E, de repente, a urgência de descobrir a verdade transformou-se em uma necessidade implacável. O que ela faria se as revelações começassem a se entrelaçar em uma teia de segredos mais sombrios do que qualquer um poderia imaginar? Ana respirou fundo, percebendo que o caminho à frente seria mais complicado do que ela pensava. Ana não conseguiu esquecer o que ouvirá das crianças. O clima pesado que caiu sobre o workshop após a confissão de Miguel não tinha apenas uma origem, ele estava envolto em mistérios silenciosos que aguardavam para serem revelados. Enquanto as crianças brincavam com suas tintas, ela ficou em pé, observando cada riso e cada traço no papel, mas sua mente estava longe. Um turbilhão de emoções explodia dentro dela. Com a pausa para o lanche, o pátio da escola ganhou vida novamente.
Risadas ecoavam enquanto os pequenos compartilhavam os lanches que trouxeram. No entanto, o olhar de Miguel não deixava seus pensamentos. Ele estava sentado, cabisbaixo, e Ana sentiu que havia mais que ele desejava dizer. Era hora de ir além, de procurar a verdade que se escondia entre os sorrisos. Com um firme propósito, Ana se aproximou dele. Miguel, você quer conversar um pouco? A voz dele foi suave, mas o olhar vendia uma história de angústia. Tá bem, ele respondeu, abrindo um sorriso tímido. Ana levou-o para um canto mais tranquilo, longe do burburinho. Sabe, você teve muita coragem de falar sobre sua amiga. E o que mais você gostaria de compartilhar? A pergunta flutou no ar, e Miguel olhou para o chão, pensativo. Eu não sei. É só que a babá sempre fica de olho na gente. A gente não pode fazer nada, nem brincar direito. É como se ela quisesse que a gente tivesse medo. Aquelas palavras caíram como uma pedra no coração de Ana. A ideia de alguém controlar as crianças, de fazer com que se sentissem inseguros, trouxe à tona um furacão de emoções. E você já contou isso a alguém? A voz de Ana era um fio de esperança. Não, eu fico com medo. E se ela ficar brava? A insegurança nos olhos de Miguel a despedaçou. Ana se agachou para ficar na altura dele. Miguel, você não está sozinho. Estou aqui com você e vamos descobrir isso juntos. Podemos pedir ajuda. Miguel assentiu levemente, mas Ana notou a incerteza em seu olhar. Ela percebeu que aquelas crianças não apenas precisavam de uma babá, mas de um adulto que as escutasse e as protegesse de terríveis segredos que poderiam se entrincheirar na vida delas. O workshop recomeçou, e Ana levantou a voz para todos. Pessoal, que tal desenharmos um mural de nossos medos? Juntos, vamos transformar tudo isso em algo colorido e bonito. As crianças retomaram seus lugares, mas Ana notou que Miguel permanecia distante, preocupado. Enquanto se dedicava a criar um ambiente de acolhimento, Ana pensava em como abordar a questão da babá. Talvez fosse hora de envolver os pais, de criar uma rede de apoio. Mas antes, precisava entender melhor o que estava acontecendo. O pátio vibrava com entusiasmo, mas a mente de Ana continuava uma tempestade. Ao final do dia, após as crianças se dispersarem, Ana decidiu procurar por informações. O celular vibrou em seu bolso, e ao olhar a notificação, um novo mundo se abria. Era uma mensagem de uma mãe de uma das crianças, perguntando se Ana poderia se encontrar. Algo naquela mensagem parecia urgente, e o coração dela disparou. Seria sobre a babá. Ana sentia que estava na beira de um abismo. Com a mente mágica das crianças em mente e a urgência da mensagem, ela sabia que o que viria a seguir poderia ser a chave para entender tudo. Enquanto dirigia-se ao encontro, uma única pergunta ecoava em sua mente. Será que ela estava pronta para descobrir os segredos mais obscuros que envolveriam não apenas a babá, mas toda uma rede de proteção? Ana chegou ao café marcado, o coração acelerado. O aroma do café fresco e o murmúrio das conversas ao redor contrastavam com sua ansiedade. Ela não conseguiu evitar a sensação de que aquela reunião poderia mudar tudo para as crianças. A mãe que havia enviado a mensagem estava esperando em uma mesa no canto. Seu rosto era conhecido, mas seu olhar refletia uma sombra de preocupação. Oi, Ana. Disse a mulher com um sorriso forçado, levantando-se para cumprimentá-la. Oi. Você mencionou algo importante na mensagem. Ana puxou uma cadeira e se sentou, tentando transmitir confiança apesar da apreensão. É sobre a babá das crianças, começou a mãe, olhando para os lados como se temesse que alguém pudesse ouvi-las. Ela cuida do meu filho, mas ultimamente tenho percebido algumas coisas estranhas. Ele tem se mostrado muito mais quieto e reservada. Aquela declaração fez o estômago de Ana se revirar. O que você quer dizer? A mãe respirou fundo, como se a simples lembrança fosse dolorosa. Ele comentou que a babá não deixa as crianças saírem para brincar. Diz que, se não se comportarem, terá consequências. O que você considera consequências? Ana sentiu a urgência da conversa e não podia deixar passar. A mulher se encolheu. Ele disse que, se desobedecer, pode não ter lanche ou até ficar de castigo no quarto.
Não sei, achei que era só imaginação infantil, mas agora eu não consigo parar de pensar que pode ser algo mais. Ana sentiu uma onda de compaixão e pavor. As palavras da mãe refletiam tudo aquilo que Miguel havia confessado. Você não pode apenas deixar isso passar. As crianças precisam de proteção, e se houver alguma ameaça precisamos fazer algo. Eu sei, mas não é fácil. As pessoas não acreditam quando falamos sobre essas coisas. Eles acham que estamos sendo exagerados, a mulher disse, seus olhos se enchendo de lágrimas. E quem vai ouvir uma mãe preocupada? A gente vai fazer isso juntas, Ana respondeu, sentindo que tinha que se tornar uma voz para aquelas crianças. Precisamos nos unir, contar a mais pais. Se tiver algo errado, precisamos expor. Vamos investigar e coletar mais informações sobre a babá. Se ela não está tratando as crianças bem, ela não pode continuar cuidando delas. A luz da mesa parecia brilhar mais intensamente com o plano em mente. Uma chama de determinação se acendeu no coração de Ana. Ela sabia que aquela não era apenas uma luta contra uma babá, mas uma busca por proteção e segurança. No entanto, o alarme dela soou mais forte quando a mulher falou. Ana, você sabia que algumas mães já se queixaram dela? Ninguém deu ouvidos. E se as coisas piorarem, se ela ficar brava com as crianças ou a gente não pode pensar assim, interrompeu Ana, mas ela já sentiu a realidade sufocá-la. O que elas estavam prestes a fazer era um chamado à ação, mas também o início de uma batalha. Quando se separaram, o peso da responsabilidade ficou em cima dos ombros de Ana. Naquela noite, mal conseguiu dormir. Seu coração batia freneticamente, pensando nos olhares perdidos das crianças e nos segredos que aguardavam para serem desvendados. Enquanto o dia amanhecia, ela decidiu, iria reunir os pais. Mas uma pergunta angustiante cruzou sua mente. E se ninguém acreditasse nela? Justo naquele instante, seu celular apitou novamente. Era uma mensagem de voz de Miguel. Ana, você pode vir me ver? Eu preciso te contar uma coisa muito importante sobre a babá. É sobre o que aconteceu com a Júlia. A adrenalina subiu e Ana soube que não poderia hesitar. O que estaria por trás da história de Miguel? E por que aquilo parecia tão urgente? Ana correu pela rua, seu coração disparado. O que poderia ser tão importante a ponto de Miguel querer compartilhar? Quando chegou ao apartamento, a ansiedade a envolveu como um manto pesado. Bateu na porta e, assim que a mãe de Miguel a deixou entrar, viu o menino sentado em uma pequena cadeira na sala, com o olhar fixo no chão. Miguel, o que aconteceu? Ela perguntou suavemente, aproximando-se dele. Os olhos do menino se ergueram para Ana, e ela percebeu uma mistura de medo e coragem em seu pequeno rosto. Eu vi algo. Com a babá da Júlia, ele gaguejou. Ela não é quem parece ser. As palavras saíram de sua boca de uma forma trêmula, mas a determinação era inegável. Ana ficou em silêncio, esperando que ele continuasse. Ela estava com aquele homem da foto. Miguel exclamou, e o mundo de Ana desabou em um instante. A conexão a que temia havia sido feita. Ele estava entrando na casa da Júlia quando a babá saiu, e ela sussurrou para ele. Eu não vi o que aconteceu, mas eu senti que algo estava muito errado. A respiração de Ana embargou. Por que você não me contou antes, Miguel? A preocupação transbordava em seu tom. Eu tinha medo. Eu não sabia se era coisa da minha cabeça, ele respondeu, agora com lágrimas nos olhos. E se a babá ficar brava? Ela sempre diz que não devemos contar nada. Ana se agachou para ficar ao nível dele. A bravura desse menino a tocava profundamente. Você foi muito corajoso, Miguel. Você fez a coisa certa ao me contar. Vamos resolver isso juntos. Ela respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade ser passado para ela como um bastão de corrida. Essa não era uma questão qualquer, agora era pessoal. O bem-estar de Miguel e de as crianças dependia da ação dela. Ana começou a formular um plano. Primeiro, precisamos garantir que todos os pais saibam o que está acontecendo. Essa babá pode ser uma ameaça maior do que imaginamos. Vamos nos reunir esta noite e discutir tudo com eles.
A preocupação nos olhos de Miguel se dissipou um pouco ao perceber que Ana estava ali por ele. Ela poderia fazer alguma coisa para mudar essa situação. Alguma luz acendeu dentro dele com a simples promessa de ação. Enquanto voltava para casa, Ana refletiu sobre tudo. A história de Júlia e os rumores sobre o homem na foto já haviam se espalhado pelas crianças da comunidade. Era hora de dar vida à união. O destino delas agora dependia de expor essa verdade aterradora. À noite, na reunião com os pais, Ana foi direta e clara. Compartilhou o que Miguel viu e a sensação de medo que permeava as vozes das crianças. Os olhares se cruzaram, e a urgência da situação ficou palpável no ar. Precisamos agir rapidamente, ela concluiu. Vamos formular um plano. No dia seguinte, devemos conversar com as autoridades. Se houver uma possibilidade de perigo, precisamos nos certificar de que as crianças estejam seguras. Os pais tinham suas dúvidas e medos, mas também havia um ardente desejo de proteger seus filhos. A determinação crescia como uma chama. Um grupo se formou, e o apoio moral fez a diferença. Unidos, eles iriam investigar, e se preciso for, colocariam as vozes das crianças em primeiro lugar. Ao longo dos dias seguintes, as revelações continuaram a se desenrolar. O homem da foto acabaria por ser identificado e vinculado a uma rede de cuidadores que explorava as inseguranças da infância. As histórias dos pequenos foram reunidas e documentadas, e Ana tornou-se a ponte entre aqueles inocentes e o mundo adulto que precisava indispensavelmente ouvi-los. Finalmente, um dia, o coletivo de pais foi até a polícia. A pressão da comunidade se fez sentir e as vozes das crianças foram escutadas. Miguel e as outras crianças tinham conseguido. A babá e o estranho foram identificados e presos. Ana se sentia realizada, mas também ciente de que a luta não terminava ali. Aquela vitória era necessária, mas não suficiente. Precisava se certificar de que as crianças soubessem que tinham um lugar seguro e que nunca estariam sozinhas novamente. A comunidade, mais forte do que nunca, organizou um evento de celebração. Dessa vez, era para honrar os sucessos e propagar a energia de apoio e amor que sempre estiveram ali, mas que precisava ser despertada. Ana olhava para Miguel, agora radiante, brincando com outras crianças. Ele era uma prova viva de que a mudança é possível e que a coragem pode se manifestar nas formas mais puras. Com um sorriso no rosto, Ana percebeu que a transformação acontecerá. Mais do que uma babá, mais do que uma cuidadora, ela era um símbolo de resiliência. E, embora talvez a sombra do medo nunca desaparecesse completamente, ela agora sabia que, juntos, conseguiram trazer à luz. As vozes não eram apenas ouvidas, agora eram proclamadas alto e claro. Agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a mais histórias emocionantes chegarem a quem precisa. Comente suas reações e sentimentos sobre o final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal.